mas como eu não sabia ler, mas gostava de ouvir, né? Gostava de ouvir as poesias. Bom, bem mais tarde, já estudando, mais ou menos aos 13 anos, meus professores pediam para escrever um pequeno texto, e eu já saí, né, com alguns versinhos, sem desconhecer essa questão da métrica, das rimas, né? Mas eu já ia me direcionando, né, para essa questão de produzir poesia. Só bem mais tarde que eu comecei a sentir que a poesia estava em mim e que não deveria ficar só comigo, deveria, né, se expandir. E eu comecei então a colocar os meus textos, né? Mas eu sempre fui uma pessoa muito, digamos assim, bem tímida, né? Não gostava de mostrar meus textos, não. Eu escrevia, ficou muito tempo comigo, né? E aí eu lembro que muito depois os professores começaram a ter os trabalhos, divulgando entre os outros, e eu fui perdendo um pouco essa questão de querer guardar, né, a poesia só para mim, e foi se expandindo. Mas assim, só a partir de 1988 que eu escrevi o meu primeiro trabalho em cordel mesmo. Antes, o que eu escrevi na época de adolescente eram poemas de característica romântica. Tem um livro chamado Amor e Poesia, né? Que tem alguns textos, né? Alguns poemas, né? Que fizeram parte dessa coletânea. E depois que eu escrevi o meu primeiro trabalho em cordel, eu passei a me dedicar mais ao cordel. E por quê? O cordel tem esse poder de transmitir informações de diversos temas, né? E o cordel traz muito aprendizado, né? Contém muito aprendizado para quem lê, para quem escuta, né? E então isso foi me cativando, né? E daí eu comecei então a me dedicar à inscrição do cordel. E hoje, se eu não me engano, já ultrapassei os 200 tipos de cordéis escritos. Eu vi ali que o Leandro Bom de Barro tinha 280 obras escritas, né? E, bom, não quero com isso dizer que eu sou o maior nem o melhor poeta da região do Maciço do Baturité. No Maciço do Baturité nós temos em Araquaiaba um grande poeta lá, né? O Abelardo Nogueira. Nós tínhamos, né, em Capistrano, Sebastião Chicute, né? Conheci ele, já faleceu, mas tinha bastante trabalhos produzidos. Conheci também o Pablo Queiroz de Baturité, né? Tem um trabalho belíssimo também. Hoje ele é mestre da cultura do Estado, né? E conheci também, hoje falecido, o poeta de Raposo, um dos maiores da região. Assim, tinha em torno aí dos 500 cordéis escritos, ele falou para mim que tinha, né? Assim, mas ele era poeta repentista, também era violeiro, né? Não só escrevia, como também cantava seus versos. Vocês viram aqui, ouviram que o Patativa Bassaré também era assim, né? Ele não era só escritor, ele era poeta, cantador e repente. E já pegando isso aqui, dizer para vocês qual a diferença entre o poeta escritor e o poeta repentista. Vocês que estudaram sabem me dizer qual a diferença? Quem leu sobre a biografia do Patativa, poeta repentista? Vocês não apontaram para essa diferença, né? Vou deixar para vocês aqui, ó. Eu sou poeta escritor. Eu penso no verso, eu escrevo, se eu errar, eu passo uma borracha, faço a correção. Mas o poeta repentista não tem o direito de corrigir o que ele pensou, porque ele pensa e fala ao mesmo tempo. Porque eles são poeta e são cantador. Ele chega diante de nós aqui, vai olhando os elementos e vai falando, né? Fazendo as rimas,
e cantando. Então ele não tem tempo mais para corrigir. Falou a palavra. Então a diferença do poeta repentista e do poeta escritor. Eu sou poeta escritor. Em algumas rodas de conversa, quando chegar, os colegas, professor, vai um versinho para nós aqui, né? Eu não sou poeta repentista, né? De imediato já fazendo isso. Eu tenho dificuldade de escrever em ambientes assim. Vamos fazer aqui, construir aqui duas estrofes, 3, né? Eu tenho dificuldade disso aí, porque eu sou poeta e escritor. Eu tenho que pensar, né? Escrever e observar se aquilo realmente está contextualizado. O ambiente do escritor tem que ser um ambiente calmo, né? Um ambiente confortável, né? Para que a inspiração não seja prejudicada. Um ambiente sem barulho, o poeta precisa de concentração, né, na hora de escrever, né? Como são também os outros escritores, né? Então vocês, ou nós, às vezes, enquanto alunos, tem em alguns momentos, professores, tendo sido desafiados a escrever algo ali na sala de colégio, um barulho com várias outras coisas que tiram a atenção do que vai escrever. Então, aqueles que conseguiram produzir alguma coisa em sala de aula, principalmente de poesia, são guerreiros, né, assim, porque eu falo para vocês, precisa de concentração, sem barulho, sem algo que tire a atenção daquilo que você está escrevendo.